Viva, amigos do YouTube, novamente. Eu desta vez trago-vos um livro de Xin Ran, Memórias de uma Mãe Chinesa Desconhecida. Este livro realmente, mais uma vez, impressionou-me pela sua crueza e pela realidade das mães chinesas que abandonam as filhas, que são obrigadas a abandonar as filhas devido a contingências ancestrais e modernas. São casos realmente que nos fazem pensar e que nos chocam. Para a nossa civilização é um pouco difícil perceber este tipo de atitudes. Xin Ran é uma escritora que tem um programa de rádio e ela vai viajando pela China e tem a oportunidade de conhecer as histórias de mulheres chinesas que abandonaram ou lhes mataram as filhas. O que se passa é o seguinte, é que ter uma menina é algo que não faz sentido na China, ou provavelmente só faz agora muito recentemente. Uma mulher decente não tem uma filha. Devido a um sistema ancestral de distribuição de terra desde 1045 a.C., as mulheres nunca recebiam terras. E então os rapazes têm que ter terras e caso não tenham, só tenham meninas, a família é alvo de mexericos e as pessoas são obrigadas a ir para a cidade para livrar-se de toda aquela anátema, todos aqueles mexericos. Porque, segundo a crença chinesa, um ser humano só conta se for rapaz. E então, o que é que acontece? Sistematicamente, as meninas nascem e são mortas à nascença. 80 a 90% das vezes. Ou então, mandadas para uns orfanatos com condições péssimas e inexcedíveis, que não se consegue perceber como é que é possível, onde não há registros, ou se há, eles são queimados se o dito orfanato é transferido ou demolido, com medo de ser punidos. Portanto, se há alguma coisa que está mal, os funcionários são punidos e então o que é que se faz? Queimam-se todos os registros. Isto é impensável na nossa sociedade, mas acontece. Resumindo, aquelas mães que foram forçadas a abandonar uma menina nunca mais vão ter conhecimento de onde é que ela vai parar. E elas caem em depressões, em tristezas enormes, em culpas fortíssimas, horrendas, por aquilo que fizeram. Leva-as ao suicídio. A taxa de suicídio das mulheres chinesas é de 30%, em relação aos homens, é extremamente grande. A política do filho único, que desde dezembro de 1979, por incrível que pareça, veio reforçar toda esta injustiça, veio a levar a que mais meninas fossem abandonadas na procura do rapaz. Não nasce rapaz, nasce rapariga, é morta ou abandonada. A criança nem sequer é tratada, se vai para um hospital e é encontrada abandonada, não entra porque não há certidão de nascimento, o que também é impensável para nós, portanto é abandonada à sua sorte, à morte. A frieza total da população em relação às meninas que estiverem a definhar abandonadas na rua é enorme, não conta nada. Portanto, a prática de tratar das meninas, ou seja, matá-las à nascença, é comum e é aceite. Ter uma menina é aterrador, porque é mais um pedaço de terra para alimentar. Portanto, porque isto mais tarde vem-se consolidar, que em 618 depois de Cristo é estabelecido que as mulheres nunca recebem terras. Não só noutros países, mas na China a discriminação em relação às meninas é qualquer coisa de horrendo e de inadmissível. Há uma abertura de adoção
das meninas à adoção estrangeira, o que vai gerar uma onda de, de adoção dessas crianças por toda a China. As crianças nunca vão perceber porque é que são adotadas e há um caso que é relatado, entre os vários casos em que são relatados neste livro, em que uma das mulheres que trata de um orfanato, porque não tem tempo para criar, porque não tem tempo para cuidar da criança, da menina, é envolvida naquele sistema de adoção e dá a menina para adotar, e no momento em que a entrega, ela cai em si e percebe que a culpa e, enfim, o que fez é horrível. Ou seja, eu fiquei a pensar, mas porquê que isto aconteceu? Ela própria nem se percebe, nem se conhece ela própria. Ela pensa que os ocidentais vão dar uma melhor vida à criança, e vão ter mais tempo, mas a criança vai sempre se sentir culpada por ter sido abandonada, e ela própria cria num sentimento de culpa enorme. É pungente e cruel o que as mães passam por abandonar os filhos, veem-se obrigadas a abandonar os filhos, e ao mesmo tempo essas crianças, essas chinesas que estão no mundo, não sabem quem são as mães e nunca vão saber, e isso é aceite, porque não há registros e não interessa nada que haja registros, porque a incúria, a incompetência, a insensibilidade é enorme. Não vale a pena buscar mais as crianças, não vale a pena mais interessar-se por elas. As próprias lembranças deixadas pelas mães quando as abandonam são lançadas ao fogo. Isso não interessa, são porcarias que não interessam nada. Ou seja, o aspecto emocional é completamente desprezado. Eu já tinha lido vários livros sobre a China, enfim, sobre a forma de estar da China, nunca lá estive, mas é através dos livros que tenho conhecimento, mas uma crueza tão grande em relação às crianças, eu nunca pensei que isto acontecesse. Esta autora vem-nos trazer, e ao mesmo tempo também falar que as jovens chinesas dos anos 90 acabam por sair por uma repressão, de um obscurantismo sexual que existia antes, em que a virgindade é extremamente valorizada, mas a ignorância em relação à educação sexual continua igual, como nas mães e avós. Ou seja, elas continuam a engravidar, há uma pressão para o sexo, mas elas continuam a não perceber nada da educação sexual e com a relação com as emoções. A ignorância sexual continua a abandonar as crianças. É uma situação pungente. Os meios de comunicação social são sujeitos a controle, e se os ocidentais vão lá filmar o que está a passar, é os orfanatos, é as instituições que são punidas. É algo incrível, e ao mesmo tempo, no meio disto tudo, são raptadas crianças também. No meio desta situação toda, há também rapto até de meninas. Enfim, este livro retrata toda a dor, toda a injustiça em relação às meninas, porque com os rapazes isso não acontece, que são nascidas e não são desejadas, e toda a dor das mães que são, que sofrem com tudo isto, e que nós não devemos, ajuizar, mas sim solidarizar, ter uma certa solidariedade, porque no fundo a mãe chinesa é solidária, é altruísta e é grande perante tamanhas situações perante uma sociedade tão agressivamente contra o sexo feminino. Elas não têm outro remédio se muitas vezes abandonar as suas próprias filhas, e é pungente e é muito sofrimento para uma pessoa só. Eu recomendo os livros. Este livro faz-nos pensar, são várias situações que são retratadas, que ela tem acesso,
em que várias mães acordam em desabafar com elas todas estas situações. Enfim, é um mundo completamente diferente do nosso. Eu recomendo. Mensagem a uma mãe chinesa desconhecida. Xin Han. Boas leituras e até à próxima.